Camaradas, hoje, dia 30 de setembro de 1975, será uma data escrita com letras de ouro na história do povo de São Tomé e Príncipe. Porque, com efeito, o nosso povo, reunido aqui em Assembleia, irá tomar hoje decisões importantes para o desenvolvimento, para o progresso geral do nosso povo. Temos ou não temos o direito de nacionalizar aquilo que nos pertence? O que é que a Assembleia Geral do nosso povo decide sobre a roça Rio Douro, Val Flor? O que é que vamos fazer dele? A Assembleia do Povo decretou e eu promulgo, a partir de hoje, é nosso. A Companhia Agrícola Ultramarina, o que é que vamos fazer dela? O povo soberano decidiu mais uma vez e a partir de hoje é nossa. A Sociedade Agrícola Terras do Monte Café. O povo decretou e eu promulgo. A partir de hoje é nossa. Foi um erro crasso. As pessoas pensam que fomos malucos. Nacionalizar, o que é que íamos nacionalizar? A rota dos colonos para os ativos. Naquela altura você não tinha saída. O Estado viu-se obrigado a assumir a responsabilidade. São Tomé não tinha experiência nenhuma da roça. A única fonte de riqueza que nós tínhamos no país eram as roças, completamente abandonadas. O argumento de dizer que as roças foram abandonadas pelos roceiros não é verdade. Ele queria obter o apoio dos naturais. Não é assim que se faz. Ou não se deveria fazer assim, claro. Ela significou simplesmente a ruína de uma economia. A partir de hoje isso é nosso. Isso é que chateava o Ricardo. Fiquei convicto que realmente ia-se melhorar. O património arquitetónico era rico. Não se soube cuidar desses patrimónios. Completamente degradados. Isso, para mim, dói, choca e eu não vejo, não encontro uma solução. Isso até faz chorar. As casas de administração eram sumptuosas. Estão em ruínas e vão acabar arruinadas, vão acabar destruídas e tomadas pelo mato. Terra, das plantações de cacau, de copra, de café, de coco a perderem-se de vista, que vão morrer numa quebra ritmada no mar azul como o céu mais gostoso de todo o mundo. Onde o sol, bem amarelo e bem redondo, incendeia as costas dos homens e das mulheres, agitando-lhes os nervos num cadenciar mágico mas humano. Capinar, sonhar, plantar. Francisco José Tenreiro, Ilha de Nome Santo. Em São Tomé e Príncipe, as roças são estruturas agrárias cuja história está ligada à produção de café e cacau. Começaram a surgir no século XIX, pouco tempo depois da introdução destas duas culturas, e o seu número cresceu rapidamente, tanto na ilha de São Tomé como no Príncipe. Estamos a falar de um período em que as terras são propriedade de são-tomenses, de portugueses que também lá estão, portanto, de uma elite são-tomense, de alguma elite também que vem de pessoas vindas do Brasil. Portanto, são pessoas que já faziam parte da sociedade, eram os moradores, e eles é que dão início ao ciclo do cacau. A partir de meados do século XIX, começa todo este movimento para arrastar o mato de novo para o interior da ilha. E surgiu a produção do café primeiro e do cacau. Começa-se a ver São Tomé e Príncipe com outros olhos, tanto como uma localização, como um sítio onde é possível ganhar dinheiro. E obviamente isto atrai investimentos, atrai pessoas interessadas, e é por aí que se entra na chamada fase da recolonização. Obviamente que entramos numa fase
de forte concorrência para controlo e posse da terra. 93% das terras estavam nas mãos dos santomenses. Em 1872. Em 1898, ou seja, 26 anos depois, 91% das terras já pertenciam aos colonos. A tese de que houve uma invasão de brancos para ocupar a terra é uma tese que não tem, do meu ponto de vista, daquilo que li sobre o assunto, não é verdade. Ou melhor, não é toda a verdade. Ocupavam através de truques que faziam das marcações dos terrenos, compravam a baixo preço, percebe? E os nativos vendiam perante a crise, porque estavam a passar, vendiam também a baixo preço. Em outros casos, os proprietários nativos das roças tiveram que vendê-las a preço imposto pelos europeus. Portanto, digamos que foi uma apropriação forçada. Durante as 2 primeiras décadas do século XX, São Tomé e Príncipe afirmou-se como um dos maiores produtores de cacau, a par do Ghana, da Nigéria, da Colômbia ou do Brasil. A antiga roça Rio do Ouro, fundada em 1865, agora conhecida como Roça Agostinho Neto, em tempos sede da Sociedade Agrícola Valflor, foi uma das maiores e mais importantes das explorações de cacau e café nas ilhas. Ao todo eram 23 companhias agrárias. Integraram roças como Monte Café, que era bastante produtiva, Santa Margarida, Bela Vista, o Babudo, Rio Douro também. Portanto, essas eram de facto as roças com maior significado em termos de produção de cacau. Nós exportamos 36 mil toneladas de cacau. Portanto, são números que hoje não dizem nada, mas naquele tempo eram astronómicos, compreende? As roças tinham uma estrutura própria, composta por uma casa principal, habitações dos encarregados, habitações dos serviçais conhecidas como sanzalas, armazéns e instalações necessárias para o processamento de café e cacau. As propriedades de maior dimensão, para além de hospitais, creches, capelas, tinham depósitos de água e combustível, comboios de transporte de mercadoria e sistemas de captação de água para a produção elétrica. Cada uma das propriedades agrícolas tinha uma organização própria de produção. Tinha a sua zona, a zona que classificavam onde já havia as tecnologias, não é, da altura, as máquinas para a produção de óleo, as máquinas para a secagem de cacau, isso, incubação, etc, etc. Já havia uma zona de tecnologia, já havia uma zona das oficinas, o hospital muito bem desenvolvido, as creches, havia toda uma estrutura que funcionava na altura. As roças concentravam em si infraestruturas e equipamentos que nunca tinham sido conhecidos, digamos, em São Tomé. Portanto, porque as roças eram como que mini-cidades. Entrasse no Rio do Ouro, entrava num mini-estado, dentro do estado. O período de grande produção de cacau não durou muito tempo. A partir dos anos 30 do século XX, a exportação começou a diminuir, o que causou problemas na gestão das roças. A questão da falta de mão de obra, as doenças do cacau e a baixa dos preços do mercado fizeram com que, em 1950, a produção já estava em 8 mil toneladas do cacau. Quer dizer que a regressão foi grande e essa baixa foi se acentuando. Essas grandes companhias agrárias se endividavam junto da banca portuguesa, da banca metropolitana, para viabilizar as suas atividades económicas, e os juros cobrados pela banca portuguesa eram juros muito elevados que penalizavam muito mesmo. A produção de cacau foi caindo progressivamente, por razões que têm a ver com o esgotamento progressivo da capacidade da terra, e porque também, num processo de ajustamento
ao mercado internacional, algumas dependências menos rentáveis iam sendo abandonadas. É um processo perfeitamente de gestão, pura gestão. Era uma gestão obsoleta, uma gestão já muito antiga. Eles não investiam nas máquinas para automatizar, para rentabilizar para as culturas. Não faziam nada disso. Eles estavam só a usufruir daquilo que estava a dar. Portanto, todos esses fatores conjugados servem para explicar o declínio dessas roças até 1974 e meados de 75. Após a independência do arquipélago, em julho de 1975, foi adotado um regime de partido único e o primeiro grande ato do novo Estado foi a nacionalização das roças a 30 de setembro, num comício histórico que teve lugar na Praça Ione Gato, na cidade de São Tomé. Camaradas, companheiros de luta, faz hoje precisamente 2 meses e 18 dias que o povo de São Tomé e Príncipe conquistou a sua independência política. Nós temos o nosso hino, temos a nossa bandeira, mas isso não chega, camaradas, porque ainda não temos a nossa independência econômica. Se nós quisermos conquistar definitivamente a nossa independência, nós teremos fatalmente que destruir as bases da exploração, que destruir toda a estrutura colonial que nós herdamos do sistema que explorou o nosso povo durante os 500 anos. Foi um comício até muito bem orquestrado, não é? Na medida que começou a nacionalizar aquelas roças, não é? Que eram detentoras de maior produtividade, que era o potencial em termos de produção agrícola, que é a roça Rio do Ouro, que era um potentado, e depois todas aquelas maiores. Portanto, houve uma enorme euforia, houve um sentimento de que realmente esta é a nossa terra, um sentimento de posse, de termos nas mãos aquilo que era nosso. O que se pretendia com esse comício, com esse ato público, era mostrar que o povo também concordava com essa decisão, para que os roceiros pudessem ver eles próprios que, atenção, não é uma decisão só nossa dos políticos, é uma decisão em que o povo apoia, em que o povo acredita que é a melhor solução para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. O povo decidiu tanto como decidiu quem bebe champanhe. Antigamente na Europa, o povo falava pela boca del rei. Em África, o povo bebe champanhe pela boca do governante. O governante bebe champanhe e o povo diz "Ah". Foi realmente uma vitória política da parte do líder do MLCP, o Manuel Pinto da Costa, ter realmente feito esse tipo de ação para consolidar o seu poder político, não é? E ter as massas sob o seu controle. Nenhum governo poderá ser popular se ele não governar para o povo. E nenhum governo poderá governar para o povo se ele não governar com o povo. E nenhum governo poderá governar com o povo enquanto esse governo, nas decisões importantes que dizem respeito ao desenvolvimento do nosso país, não consultar esse povo. Quer fazer o seu populismo, então chega num comício, anuncia para nacionalizações, não sei se foram para 20, 30 roças ou coisa que se pareça daí, não é assim que se faz, não é? Ou não se deveria fazer assim, claro. Foi uma decisão estritamente política. Não teve qualquer base económica, não teve qualquer base, chamemos, científica. Teve que ver única e exclusivamente por critérios ideológicos, por critérios de orientação política. Tivemos uma reunião na Pousada Soldado, onde teve o agente responsável, que já não está no governo, em que eu disse ao seu primeiro-ministro que em São Tomé não havia santomenses a dominar a tecnologia em condições de se nacionalizar as roças.
que era bom nacionalizar o terreno e deixarem empresas para serem geridas por quem tivesse condições para o fazer. Nós éramos 12. Fui a única pessoa que deu opinião sobre aquilo. O resto era tudo sim, senhor. Porque era uma posição cómoda, porque alguns estavam a ver os seus novos cargos como administrador das grandes empresas. No fundo é isto. Não vamos agora com paninhos quentes. Formaram-se 15 grandes empresas estatais, traçando um novo mapa de sedes e dependências para pôr fim ao domínio dos colonialistas portugueses sobre os meios de produção. Era impensável que o governo de transição e o governo da República de São Tomé e Príncipe pensasse em executar uma reforma agrária sem a nacionalização das terras. Portanto, era fundamental nacionalizar as terras para que o governo pudesse prosseguir com a sua ideologia política e económica de reforma agrária. Era preciso conhecer a definição da política agrária do governo, que ninguém conhecia. Eu, pelo menos, não conhecia. E fiz uma informação a esse respeito. Só podia dizer que me sentia habilitado ou não a tomar parte naquilo, desde que soubesse qual era a definição da política agrária. Isso foi muito mal interpretado. Eu diria, pessimamente interpretado. Essa classe média santomense não conhecia as roças, porque não havia intercâmbio. Aos sábados e domingos, ninguém visitava a roça, era preciso autorização para ir à roça, Roça Aguizé, Rio do Ouro, Monte Cafessa. Portanto, ninguém visitava. Em casa uns dos outros, jogando as cartas, comendo e bebendo. As roças coloniais pertencem às empresas que todas foram nacionalizadas em Portugal. Banco Nacional Ultramarino, CUF, são todas empresas que foram nacionalizadas em Portugal. Essas tinham que ser nacionalizadas. Agora as outras não. Não havia necessidade de passarem, do meu ponto de vista. Se a orientação fosse no sentido de manter uma economia capitalista virada para o mercado, não havia qualquer necessidade de nacionalizar as roças. Mas como a opção foi no sentido do socialismo, uma economia de planificação central, obviamente que a decisão de nacionalizar as roças era inevitável. Para nós que acompanhamos o processo, estávamos absolutamente convictos que haveria realmente um plano para que essa nacionalização fosse proveitosa, ou que rendesse em crescimento económico. Com a saída dos roceiros, observaram-se profundas alterações no paradigma das roças, no seu papel estruturante e, sobretudo, na sua capacidade produtiva. A Tomar das Roças criamos um corpo de direção das roças com gente muito jovem, quadros técnicos, alguns recém-formados, outros nem teriam formação, portanto, adequada para dirigir uma roça. E a falência começou a vir daí. Acontece, foram para administrar as roças, houve roças em que comeram tudo que encontraram, vaca e coisa, de um dia para o outro. A roça foi para a falência. Objetos que desapareceram, havia roças que tinham, por exemplo, serviço de mesa, do tempo colonial, fina, de boa qualidade, que desapareceram todos. Tinha que se dar tempo para que, em conjunto com o governo português, se conseguisse resolver a problemática das roças, porque não era fácil resolução. E porque a data da independência de todas as colónias, a colónia que tinha mais a perder, curiosamente, era São Tomé e Príncipe. São Tomé tinha uma economia muito frágil, mas suportável. Era uma questão de bom senso. O governo da MLCB deveria ter tido um pouco mais de calma, mais paciência, não ter executado imediatamente a política das nacionalizações. Em minha opinião, deveria ter-se esperado pelo menos 5 a 10 anos. Fez a nacionalização baseada nos artigos, uns porque deviam às instituições bancárias locais, outros porque abandonaram. É preciso analisar isso bem. Os políticos que analisem digam se isso é falso ou se é verdade. As razões que levaram a nacionalização das roças. O argumento de dizer que os roceiros abandonaram
Não, quem abandonou, naturalmente, porque não havia condições políticas para estarem lá, foram os administradores, os gestores, porque os próprios nacionalistas, os independentistas, criaram, enfim, uma situação social que não era compatível com a permanência deles lá. Obviamente que optaram por regressar a Portugal, quanto mais não fosse para dar algum tempo a ver se as coisas acalmavam e pudessem regressar. A Cívica conseguiu entrar nas roças através dos trabalhadores, através das suas mensagens, e foram um fator de consciencialização dos nativos e de muito temor por parte dos roceiros que começaram a abandonar as roças. Era uma época revolucionária, eu sei que era, que foi revolucionária. Até falo disso, não com certa amargura, mas com um certo desencanto, porque eu nunca pensei que a descolonização pudesse vir a ser um sistema rássico. De setembro devia ser mais bem explicado às populações, porque é uma data importantíssima. A 30 de setembro é que os santomenses conseguiram revirar de novo a posse da terra a seu favor. E, infelizmente, isso não é entendido assim. Em Santo Tomé e Príncipe é um dia quase passivo, quando se devia inculcar nas novas gerações a importância que tem esta data no processo histórico de Santo Tomé e Príncipe. É uma irracionalidade continuamos a ter a data de 30 de setembro como uma data marcante da nossa história, como um feriado nacional, porque ela significou simplesmente a ruína de uma economia. E nós não devíamos comemorar ruínas, penso eu. Opiniões sobre este momento da história são diversas. O que se sabe é que houve um período agrícola muito rico, sendo que agora a degradação é assustadora. Se calhar o aspecto mais chocante disto tudo é o património arquitetónico, como diz. Esse património, enfim, enchia os olhos aos nacionalistas, aos grandes defensores da independência, das nacionalizações. O grande chamariz. Eram das coisas lindas. Vá ao Amparo, vês uma casa que era uma coisa maravilhosa. Quer dizer, o património arquitetónico era rico. Rico. Quando digo rico, era rico. Quer na sua qualidade, quer na nobreza de construção, quer na finura da própria construção, estética da própria construção. Saber se nós estaríamos em condições de manter todo aquele património arquitetónico, agrário, etc., eu diria que nós não estávamos em condições. Quando nós estamos a fazer gestão de alguma coisa que não é nossa, mas sim é de todos, temos que ter a humildade de ter essa percepção de que a gestão tem que ser feita de forma cuidada, de forma responsável, de forma a que os outros possam usufruir daquilo que é de todos e não uns poucos acharem e interpretarem que aquilo é deles. Éramos uma colónia, é verdade, éramos uma província com algum sustentáculo económico, com alguma independência económica, e hoje somos um país independente com total dependência económica.